Adriana, bom dia, Rodrigo. O prazer é todo meu. Agradecer a vocês mais uma vez pelo espaço. Só pedir licença aqui, fazendo jus ao nome do quadro. Estou tomando um cafezinho aqui. Que bom, deputado. Vamos começar então falando sobre um desafio, né, que o senhor está enfrentando nesse momento, que é a eleição para a presidência da Câmara. O senhor se apresenta como deputado, já é um candidato, né, à presidência da Câmara. Qual que vai ser um dos desafios para emplacar a candidatura? Quais esforços estão sendo desempenhados nesse momento, deputado? Adriana, minha candidatura ela tem um objetivo muito claro. Ela tem um objetivo, eu disse isso ontem no evento que a gente fez na Câmara dos Deputados, que é um objetivo de medir, de servir como um termômetro que vai medir o descolamento do parlamento brasileiro com o sentimento da população. E quando eu digo isso, eu não estou aqui sendo prepotente ou ousado demais em dizer que eu sou o único candidato que representa a vontade popular. Óbvio que não, a gente sabe que todos os parlamentares têm a sua representatividade, portanto todos representam de alguma maneira os anseios populares, mas a gente vive um regime democrático, que é um regime onde prevalece a vontade da maioria. Abraham Lincoln dizia que a democracia é um governo pelo povo, para o povo e com o povo. Então é nisso que eu acredito. Então, hoje a minha candidatura não é a única, como eu disse, repito, mas é a candidatura indiscutivelmente com mais apelo popular. Se você fizer qualquer tipo de levantamento hoje, você vai perceber que a população brasileira, o sentimento do nosso país é: nós não queremos o sucessor do Rodrigo Maia, nós não queremos um candidato do Palácio do Planalto, nós queremos um candidato alinhado com aquilo que é de interesse da maioria do povo brasileiro, da grande parcela do povo brasileiro. Esse candidato, quem representa essas bandeiras de forma prioritária sou eu, é a minha candidatura. Então a gente vai medir através dessa candidatura se o parlamento continua de costas virada para a população ou se ele ouve a voz que vem das ruas. E só para não me alongar demais nessa primeira resposta, dar um exemplo claro disso que eu estou querendo dizer: quando houve discussão para pautar a MP1000, né, o mundo, não vou nem falar o Brasil, o mundo falava nisso, o Brasil todo falava nisso, e a Câmara simplesmente ignorava, sequer tocava naquele assunto. Isso não é possível mais, eu acredito que a população não aceita mais isso, e uma votação pífia, não só minha, mas de alguns outros candidatos que fujam da polarização, vai ter um alto custo para a imagem da Câmara. Agora, deputado, como é que fica, né, o clima dentro do partido, já que o partido do senhor, ele faz parte do bloco de apoio do deputado Arthur Lira, que é um dos candidatos à presidência da Câmara, né? Como que fica o clima aí dentro do partido? Adriana, por mais incrível que pareça, o clima não fica ruim. Eu tenho uma posição, sempre tive, de muita independência dentro do Avante, sempre fui muito respeitado pela minha posição, nunca sofri nenhum tipo de pressão, nunca sofri nenhum tipo de retaliação dentro do partido. Então, assim, eles compreendem a minha maneira de atuar, eles compreendem a minha independência, eles compreendem a minha proximidade com o eleitorado. Eu faço política de uma forma populista, ou seja, direto com o povo, sem passar por intermediários, por líderes partidários, prefeitos, vereadores. Eu faço diretamente com o povo e o meu partido compreende bem isso. Então a relação não é ruim, não. Deputado, o senhor falava aí das candidaturas que hoje polarizam esse debate, a candidatura do Arthur Lira, a candidatura do Baleia Rossi, um apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o outro apoiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor é um candidato tido como independente, assim como o seu colega mineiro também, Fábio Ramalho. São dois mineiros que estão tentando sair dessa polarização. Qual que é o desafio de vocês para romper essa polarização e esse jogo de poder que acaba existindo em torno de alguém que é apoiado pelo presidente da República e de alguém que é apoiado pelo atual presidente da Câmara, que são dois homens muito poderosos, obviamente? Olha, no caso do deputado Fábio Ramalho, que é alguém que eu respeito muito, a gente tem uma maneira diferente de atuação e eu acredito que o Fábio vá buscar aproximação direta com os colegas. No meu caso, a maneira de tentar quebrar isso é simples e eu resumo para você em uma frase: convencer os deputados a ouvirem as suas bases eleitorais, a ouvirem os seus eleitores. Só isso. Se os deputados ouvirem os seus eleitores, eu não tenho dúvida alguma que a gente passa a ter uma relevância nesse cenário. Quando eu digo ouvir, Rodrigo, eu não estou pregando aqui, e é bom a gente esclarecer isso, porque pode parecer um discurso vazio, né? Eu tenho total consciência que o parlamento, que é a Câmara dos Deputados, ela tem uma eleição interna, que são os nossos pares que vão decidir o presidente da Câmara, e o que eu estou defendendo não é que isso vire uma eleição direta. Não estou defendendo que se faça um levantamento com a população e o que for mais votado entre as pessoas seja eleito. Não é isso. Mas eu acho que você fazendo
você atribuindo algum peso para a opinião da população, para a vontade popular, eu acho que o cenário já muda. Eu tenho dito o seguinte, que um país onde a opinião popular não é levada em conta, e aí repito, não estou dizendo que as pessoas querem que o André Janones seja presidente da Câmara, vamos votar no André Janones, não é isso. Mas em um país sério, a opinião das pessoas, a opinião da população, ela tem que, no mínimo, ser levada em conta, ser considerada, ser levada para discussão. Eu dizia o seguinte, se a gente fosse um país sério de verdade, se a gente tivesse uma democracia consolidada, como a gente diz ter, a minha candidatura ela estaria hoje sendo considerada uma candidatura com a relevância de Arthur Lira e Baleia Rossi. Um vem avalizado pelo Palácio do Planalto, o outro vem avalizado pelo Rodrigo Maia e o outro vem avalizado pela vontade popular. Deputado, eu queria trazer agora a discussão dos impactos da Covid-19, né? E o senhor foi um defensor do auxílio emergencial de R$600, na época em que o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, acabou prolongando o auxílio e o valor passou a ser de R$300. Agora, nesse ano, né, de 2021, sem o auxílio, sem os auxílios também estaduais, como, por exemplo, aquele auxílio que o governo do estado aqui de Minas estava fornecendo aos impactados, né, pela Covid-19. Enfim, como fica a situação? Como que o senhor avalia a possibilidade ainda de reverter essa decisão e ter, de alguma forma, um auxílio para essas pessoas ainda esse ano? Respondendo sua pergunta, eu quero fazer um gancho rápido aqui com o que eu acabei de dizer relacionado à candidatura à presidência da Câmara e na importância de você ter um presidente alinhado com os anseios da população brasileira. Um exemplo claro, né? O auxílio emergencial, ele foi instituído com os seguintes dizeres: era um auxílio para que a população brasileira, para que o povo brasileiro conseguisse sobreviver à pandemia, né? Conseguisse passar por esse período. É muito simples, às vezes pode parecer que eu estou minimizando, simplificando demais, mas não é, muito simples. Isso aqui, a nossa lógica responde. Se você institui um auxílio para que a população possa enfrentar a pandemia, o auxílio acaba quando a pandemia acaba. Se tem pandemia, tem auxílio. Se as pessoas não podem trabalhar, você dá um auxílio para elas. Se a economia não se recuperou e o brasileiro está sem renda, não existe nada que justifique o fim do auxílio. Me disseram N vezes que o Brasil está quebrado, essa é a fala mais fácil. Você pegar alguém que defende o auxílio, dizer que ele é um populista, um demagogo, que ele está atrás de voto, que o Brasil está quebrado e ponto final, sem entrar na discussão. Entreguei ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, não uma, mas 7 fontes de financiamentos para o auxílio emergencial. Tudo feito por uma equipe de economistas, bem construído, nunca se observou o trabalho que eu entreguei a eles. Participei de debates com os maiores economistas do país, provei que é possível prorrogar o auxílio. Até agora ninguém me provou esse país está quebrado. Na verdade, o populista, o demagogo estava do outro lado. São esses que dizem que o Brasil está quebrado, que não é possível pagar um auxílio emergencial no ano de 2021. É necessário, as pessoas começam em uma situação de miserabilidade em algumas regiões do país. Eu recebo relato dessas pessoas, inclusive estou indo agora para, assim que passar as eleições da Câmara dos Deputados, muito provavelmente eu devo viajar a algumas regiões do país para mostrar isso e a possibilidade de continuar o auxílio, de ser prorrogado, felizmente começa a existir. Era algo que, se você me perguntasse até 15 dias atrás, eu te responderia que praticamente não teria qualquer chance, mas o assunto volta a ganhar alguma relevância entre nós deputados, os corredores aqui do Congresso Nacional, e parece ter alguma possibilidade sim de que retome. Eu acho que, infelizmente, né, para retomar o auxílio emergencial, a gente vai ter que estar numa situação muito crítica. Então, episódios como o que a gente viu ontem em Manaus, que mostram, jogam luz no que está acontecendo, é uma maneira de você dar visibilidade, mostrar para o Brasil todo que a pandemia não acabou, que as pessoas ainda estão morrendo, que não se pode ainda tocar a vida normalmente. Isso facilita que o auxílio seja prorrogado. O episódio de Manaus ontem deu muita força para a discussão em grupos de parlamentares, muito se discutiu sobre isso e hoje eu vejo um caminho aí para que o auxílio possa sim voltar. Até quando? Prorrogado até quando? Por exemplo, a ideia do senhor no início era até março, mas a gente está em janeiro, né? Tem uma noção ainda, deputado, de até quando poderia ser? Para mim é muito óbvio. Se prorroga até você ter condições de falar para as pessoas, podem ir para a rua, podem trabalhar, podem aglomerar. Eu não posso falar eu posso falar para o vendedor lá de cachorro-quente que ele não pode ir para a rua vender. Eu não posso falar isso, é quando eu tiro o auxílio dele. Aí eu perco a legitimidade do meu discurso. Aí eu me torno incoerente, eu me torno hipócrita, né? Ressaltando sempre que nós, deputados, não tivemos um centavo sequer de redução do nosso salário e nunca se atrasou um dia sequer. Na verdade, sempre se paga antecipado. E durante a pandemia não foi diferente. Nós recebemos a primeira parcela do nosso 13º em junho, a segunda em dezembro, então a gente não pode
deixar isso nos tirar o pé da realidade, porque essa não é a realidade da maioria da população brasileira.